Onda Livre, 87.7 e 106 We FM. face the difficulties of today and tomorrow. I still have a dream. I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created. Janela aberta sobre o mundo. Somos uma janela de comunicação aberta. Abre horizontes, põe-nos em contacto com o mundo lá fora. É a janela do nosso olhar. I have a dream. Janela aberta sobre o mundo. É um espaço de informação semanal, com música, debates, entrevistas, intervenções em direto. É um espaço aberto. É o teu espaço. Vem partilhá-lo connosco. A Semana em Revista. Olá, senhores ouvintes, boa noite, boa tarde ou bom dia, bem-vindos a mais uma janela aberta sobre o mundo e hoje partilhamos convosco a seguinte informação. Foi reconhecido na nossa diocese um milagre com mais de 300 anos e com ele surge a primeira basílica do país dentro de uma aldeia. Outeiro é a primeira aldeia do país a ter uma basílica pelo decreto assinado este sábado pelo bispo desta diocese, Dom José Cordeiro. O título que leva à Igreja Santuário de Santo Cristo do Outeiro, a Basílica Menor, é atribuído em decreto pela Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos, e em Portugal existem mais 3. 2 em Fátima, a conhecida Basílica de Fátima e a nova Igreja do Santíssimo Sacramento, e a Basílica da Estrela em Lisboa. A vontade de levar a Igreja Santuário de Santo Cristo do Outeiro à Basílica já tem mais de 30 anos. Mas nasceu há mais de 300, porque, segundo conta a história, no dia 26 de abril de 1696, nesta, que era na altura uma capela, o Santo Cristo suou sangue. A proposta de elevação à Basílica foi lançada pela Diocese de Bragança-Miranda, pela Câmara Municipal e pela Direção Regional de Cultura do Norte. O facto de passar a ser uma Basílica menor ajuda a uma maior promoção do património e, sobretudo, ajuda à sua transformação num centro de ação pastoral e litúrgica, afirmou Dom José Cordeiro. Reuniu-se na Casa Episcopal da Diocese de Bragança-Miranda mais um conselho pastoral. Esta reunião, que decorre anualmente, fez a avaliação do ano da vocação e Dom José Cordeiro fez um balanço muito positivo deste ano que celebrou, refletiu e orou a vocação de forma universal. Dom José Cordeiro acrescentou ainda que o essencial a que nos dispusemos foi a de colocar Deus em primeiro lugar e a oração como constitutiva da ação pastoral. O grande desafio foi passar da ação à relação e a oração foi o fio condutor de todas as ações e da vida pastoral na nossa diocese. Um dos pontos altos deste ano dedicado às vocações foi a ordenação sacerdotal dos diáconos Manuel Rodrigues, Tiago Alves e Óscar Paiva no passado dia 13 de julho na Catedral de Bragança. O outro assunto tratado pelo Conselho Pastoral foi a programação do próximo ano, que será o ano da Bíblia e ao qual a nossa diocese se aliará sob o tema Confiados a Deus e à Palavra da Sua Graça, em paralelo com o Ano Mundial da Vida Consagrada. Sobre esta reunião que decorre anualmente, Dom José Cordeiro referiu que o Conselho Pastoral é, antes de mais, uma forma de colaborar para que a Igreja seja cada vez mais fiel ao Evangelho de Jesus Cristo e conforme ao nosso projeto pastoral até 2017, repartir Cristo nos caminhos da missão. A revista Humanística e Teologia, editada pela Universidade Católica Portuguesa, numa época em que socialmente tanto se fala da reencarnação, relança, explora e incendeia a temática da ressurreição. Esta temática da ressurreição é abordada com o contributo de especialistas como o professor italiano Pierangelo Sequeri, membro da Comissão Teológica Internacional, que escreveu sobre Jesus ressuscitado, considerando o horizonte histórico do saber da fé. Ainda o sacerdote espanhol Andrés Torres Queiruga, da Universidade de Santiago de Compostela, que refletiu sobre a ressurreição no quadro religioso e bíblico, mostrando como atualizar o seu sentido no marco da cultura atual.
Em destaque no novo número da revista Humanística e Teologia estão também artigos do professor Arnaldo Pinho, da Faculdade de Teologia da Universidade Católica do Porto, que retrata a dificuldade e a possibilidade de apresentação da ressurreição em outras culturas, nomeadamente na cultura japonesa. O do padre Adelino Ascenso, da Sociedade Missionária de Boa Nova, que se centra no anúncio e na pregação da ressurreição, e finalmente o artigo do cônego e especialista em liturgia, João da Silva Peixoto, também da Universidade Católica Porto, que explica a forma como a Igreja acompanha liturgicamente o cristão na morte, reportando-se a várias celebrações da liturgia que iluminam o termo da vida. O objetivo desta nova edição é fomentar o debate em torno do significado da ressurreição de Jesus, da compreensão da fé na ressurreição dos mortos, da forma como anunciá-la na cultura atual e ainda a explorar a forma como esta temática é aceite em diferentes sociedades. Estamos em pleno verão e o Vaticano vem ressaltar também essa grande relevância do turismo para a redução da pobreza. A mensagem deste ano do Vaticano para o Dia Mundial do Turismo, que vai ser assinalado a 27 de setembro, salienta a importância desta área para o desenvolvimento autêntico e integral das comunidades. Assinado pelo Presidente do Conselho Pontifício para a Pastoral dos Migrantes e Itinerantes, Cardeal António Maria Veglio, o documento sublinha que, para tal finalidade, no campo do turismo devem ter em vista alcançar um progresso equilibrado que seja sustentável e respeitoso em 3 âmbitos: económico, social e ambiental. O Vaticano recorda ainda que o turismo é um motor fundamental de desenvolvimento económico, em virtude da sua importante contribuição para o PIB, de 3 a 5% a nível mundial, assim como para o emprego, de 7 a 8% dos locais de trabalho, e para as exportações, 30% das exportações mundiais de serviços. Num mundo cada vez mais globalizado, em que cada lugar do planeta é uma meta potencial, o turismo pode afirmar-se, segundo a Santa Sé, como uma das opções mais viáveis e sustentáveis para reduzir o nível de pobreza das áreas mais subdesenvolvidas. Por outro lado, o Vaticano considera essencial que os benefícios económicos do turismo cheguem a todos os setores sociais do país de destino e tenham também impacto direto sobre as famílias. No documento para o Dia Mundial do Turismo deste ano, a Santa Sé dá ainda contas da sua alegria pela forma como em várias partes do mundo a Igreja reconheceu as potencialidades do setor turístico e pôs em prática projetos simples mas eficazes. São cada vez mais numerosas as associações cristãs que organizam viagens de turismo responsável a regiões desfavorecidas, assim como aquelas que promovem o chamado turismo solidário ou de voluntariado, reconhece o Vaticano. A Semana em Revista. Janela aberta sobre o mundo. Temos hoje connosco a Virgínia do Carmo. Boa noite, Virgínia. Esta nossa convidada de hoje para o tema das palavras mágicas é licenciada em Comunicação Social, foi e é jornalista, não é? Ainda vai colaborando com... Agora já não sou. É? Ainda colaboras, não colaboras com... Colaboro como mais em artigos de opinião e crónicas, mas não faço jornalismo. Ok, mas trabalhaste com o Semanário do Trabalhador, Semanário Transmontano durante 4 anos. Foi o meu percurso como jornalista, foi basicamente no Semanário Transmontano, onde trabalhei 4 anos. E depois no Mensageiro de Bragança também? Colaborei. Ok. Sim. Hoje és poeta, és escritora, és mãe... Não estou a aprender a ser isso tudo. E és empresária. Também estou a aprender a ser. Tens aqui mais cedo uma livraria muito, eu quero dizer, é muito específica, é uma livraria muito caricata, é uma livraria diferente, porque é uma livraria que traz livros, ou seja, palavras mágicas, que traz a arte, que traz eventos e que traz uma coisa que é fabulosa aqui no Nordeste, que é as edições poéticas, não é? Sim, desde há um ano que começamos a editar. Faz agora precisamente em julho que a Poética lançou o primeiro livro. Stop, não digas mais nada, que nós queremos continuar esta conversa, não é, Adelina? Queremos continuar. Não queremos dizer tudo agora, pois não?
Janela aberta sobre o mundo. Se eu fosse um livro. Se eu fosse um livro, pediria a quem me encontrasse na rua para me levar para casa consigo. Se eu fosse um livro, havia de partilhar com os meus leitores os segredos mais antigos e secretos. Se eu fosse um livro, gostava de ter sempre um lugar reservado no quarto mágico de cada criança. Se eu fosse um livro, pedia às pessoas para não me usarem como ornamento de prateleiras. Se eu fosse um livro, saberia tanto de Nova Iorque como da Roma antiga. Se eu fosse um livro, havia de ser lido até às tantas por quem em silêncio me chamasse amigo. Se eu fosse um livro, não gostava de saber logo no princípio como é que a história vai acabar. Se eu fosse um livro, havia de saber de cor todas as histórias que morassem nas minhas páginas. Se eu fosse um livro, seria capaz de guardar bem guardados todos os segredos que me quisessem confiar. Se eu fosse um livro, nunca havia de sentir pressa de ler a palavra fim. Se eu fosse um livro, não gostava que me lessem só por obrigação ou por estar na moda. Se eu fosse um livro, gostava de ser um arranha-céus, todo feito de letras e sons. Se eu fosse um livro, gostava que viajassem nas minhas páginas até à ilha de todos os tesouros. Se eu fosse um livro, havia de estar em todos os lugares onde fosse capaz de fazer alguém feliz. Se eu fosse um livro, teria sempre o perfume suave de um dia sem data e sem igual. Se eu fosse um livro, gostava de ser uma janela aberta para a imensidão do mar. Se eu fosse um livro, havia de convidar um poeta para jantar, sempre que um poema seu iluminasse a noite. Se eu fosse um livro, havia de querer ser, antes de mais nada, sempre lido e livre. Se eu fosse um livro, mesmo sem gostar de proibir, acho que bania a palavra ignorância. Se eu fosse um livro, não gostava que alguém fingisse que já me tinha lido só para ficar bem visto. Se eu fosse um livro, talvez temesse acima de todas as outras a terrível palavra esquecimento. Se eu fosse um livro, gostava de tornar livre e indomável o leitor que me escolhesse. Se eu fosse um livro, seria um imenso poema que oferecesse às palavras sentidos inesperados. Se eu fosse um livro, havia de ser uma arma eficaz e doce para matar de vez o desejo de guerra. Se eu fosse um livro, não me importava de ir para uma ilha deserta um leitor apaixonado. Se eu fosse um livro, gostava de ter todos os rostos que o tempo me quisesse dar. Se eu fosse um livro, gostava de poder crescer sem limites, até me transformar numa biblioteca. Se eu fosse um livro, gostava de ouvir alguém dizer: este livro mudou a minha vida.
Janela aberta sobre o mundo. Um monte de risos. Será que há alguma coisa melhor que a companhia daqueles que a gente adora, né? Curto bem desses dias em que estamos todos juntos. O otimismo mantém-me vivo. O mundo é tão cruel que às vezes a solução é sorrir. Estamos todos juntos é bom estar assim. Faça chuva, faça sol, o que a gente quer é curtir. Se há algum problema inesperado surgir, a solução é sorrir. Estamos todos juntos é bom estar assim. Faça chuva, faça sol, o que a gente quer é curtir. Se há algum problema inesperado surgir, a solução é sorrir. Um monte de risos. Olá, amigos. Como se diz topless em chinês? Shen Shu Ya. Janela aberta sobre o mundo. Tropeçavas nos astros desastrada, quase não tínhamos livros em casa e a cidade não tinha livraria. Palavras mágicas, palavras mágicas. Olhem elas aqui já a divertirem-se com esse Chin Chan quê? Shen quê? Topless em chinês. Palavras mágicas. Olha, se eu fosse um livro, seria como o mar numa noite de lua cheia. Que fofo. Que lindo. Bem, deixamos para já essas piadas. Para mais daqui um bocadinho. Para já o nosso muito obrigado também à Virgínia do Carmo, não é? Eu não estou agora a errar, por estar connosco em mais uma 26ª edição do Janela Aberta. E o nosso muito obrigado também por nos acompanhar na Onda Livre. Deixar também a indicação que há bocadinho ouvimos esse poema, Se Eu Fosse um Livro, de José Jorge Letria e André Letria. E se eu fosse um livro, eu sinceramente não sei o que seria. E tu? Virgínia, tu o que é que serias? Eu acho que não podia ser só um livro. Talvez escolhesse muitos livros para ser, mas é muito complicado resumir a nossa vida a um livro, embora eu acho que todos nós talvez sejamos um livro que não está escrito, mas um livro que vamos escrevendo com as nossas ações no dia a dia. Exatamente. Eu acho que era mais fácil sermos escritores do que ser um livro. Sim, não é? ser escritor também não é Ou então difícil. o livro nunca mais acaba. Pois eu acho que sim, que é um livro inacabado. Tu não queres fazer uma pergunta à Virgínia? Tinhas aí uma atrás da orelha. Eu ouvi há bocadinho aí uma assim muito gira. Nós acabamos de ouvir o poema e lá numa parte foi dito que o livro, ou os livros mudam a vida das pessoas, não é? De quem os lê, de quem os escreve. Eu perguntava à Virgínia se já lhe passou pelas mãos algum livro que a tenha feito parar e que tenha sido, digamos, o marco da mudança em algum momento da sua vida. Já houve livros que me marcaram muito. E eu normalmente quando me perguntam assim, por exemplo, o livro que eu mais gostei de ler ou o livro que me marcou muito, eu lembro-me sempre de um livro. Eu não sei se foi de facto o que me marcou mais, porque isso às vezes ultrapassa a nossa consciência. Nós nem temos muito bem a consciência do que nos marca às vezes na prática, não é? Na prática. Agora, eu sei que gostei muito. Há um livro que me marcou e que eu refiro sempre neste contexto, que é um livro que se chama A Neta do Sr. Lino, do Philippe Claudel. É um livro muito fininho, mas tem uma história maravilhosa que diz muito sobre a natureza humana, sobre a sobrevivência emocional das pessoas em situação de caos e de guerra. E que me marcou muito por isso, pela humanidade que ele contém, pelo que transmite em termos de humanidade. É um dos livros da minha vida. Não sei se... Eu espero ainda vir a ler muitos livros, não é? Portanto, mas esse é sem dúvida um dos livros da minha vida, pela carga que ele tem em termos de humanidade. Qual é o género de livros que mais gosta de ler? Poesia, prosa,
contos? Claro, eu gosto muito de ler poesia, claro, não é? Aliás, a poesia é uma coisa que me acompanha desde sempre e nem é uma coisa que eu tenha aprendido ou que eu tenha decidido, mas é uma coisa, a poesia aconteceu na minha vida, quer dizer, é uma coisa que me aconteceu. Eu gosto muito de ler outros poetas e gosto muito de ler poesia, claro. É uma coisa que me acompanha diariamente. Agora, em termos de outra literatura, o que eu gosto de ler não gosto daqueles romances muito... de cordel. Eu não queria dizer assim, não é? Mas não, gosto de livros que tenham uma carga emotiva forte, que sejam psicologicamente ricos, que façam pensar, que nos levem a refletir sobre a vida e sobre as coisas e sobre o mundo e sobre o que somos e o que podemos ser. Gosto de livros que nos levem nesse sentido. Não gosto propriamente de livros que sejam só um enredo, que sejam só uma história, uma coisa... Ocupar o tempo. Exato. Gosto de livros que me levem para um mundo e me absorvam completamente e me coloquem a pensar e a refletir. Gosto disso. E quando está a escrever, quais são os principais ou os sentimentos que espera despertar nos seus leitores? Ou transmitir? Ora bem, eu sou uma pessoa diferente, entre aspas, quando escrevo poesia ou quando escrevo prosa, digamos assim. Quando escrevo poesia não espero nada, sinceramente, porque assim como a poesia foi algo que me aconteceu, cada poema é uma coisa que me acontece e que está muito acima de mim, daquilo que eu quero, daquilo que são as minhas intenções, que é a minha vontade. Eu escrevo sem qualquer direção. Quando estou a escrever poesia, é assim, não estou a pensar em nada, portanto não espero nada daquilo, é uma coisa que me acontece mesmo. Quando escrevo prosa, e naquilo que tenho escrito, tento também fazer isso que espero encontrar nos outros livros, que é colocar levar as pessoas a pensar e a refletir sobre a vida. Por exemplo, eu tenho o exemplo do último livro que eu escrevi, que não é poesia, que é Uma Luz que Nos Nasce por Dentro. Não sei se foi uma intenção intencional, digamos assim, mas o que eu quis com aquele livro foi eu própria procurar. Ele é muito dador, a Raquel costuma dizer que eu tenho uma escrita um bocadinho dolorosa. Ele é muito dador, mas foi um exercício de procura e depois arrastar as pessoas nessa procura comigo, arrastar o leitor nessa procura comigo, uma explicação para porque é que as pessoas sofrem tanto, porque é que existem momentos tão complicados e difíceis nas nossas vidas. Portanto, mas há de facto, nessa luz que nos nasce por dentro, que é o teu último livro, há de facto a magia das palavras que se espuma, se eu posso dizer assim, que espuma a dor, que nos faz revirar e virar na dor, mas que nos fazem expelir essa mesma dor. Eu, como leitora, cheguei ao final, 2 ou 3 contos, a pensar assim, bom, até eu estou mais liberta. Como se ela escreveu, se a escritora, quando escreveu isto, escreveu a pensar que me libertaria, atingiu o objetivo. Porque, de facto, houve uma carga de dor que saiu com a dor que escrevias nos contos. Que escreveste naqueles contos. Sim, penso que sim. É uma forma de exorcizar também. Para mim, escrever é muito exorcizar também. Terapêutico. É procurar e exorcizar. E é terapêutico, sim, sem dúvida. E eu espero que para quem lê, que seja também, de alguma forma, terapêutico, embora... às vezes possa doer um bocadinho. Eu sei, quer dizer, eu compreendo e admito que me digam, o teu livro se calhar é um bocadinho pesado. Eu reli-o há algum tempo e em algumas passagens vieram umas lágrimas aos olhos e fui eu que escrevi aquilo, caramba, quer dizer, pronto. Mas eu precisava de ter escrito aquilo. Eu acho que há coisas que nós precisamos de fazer e eu precisava, se calhar, de ter escrito aquele livro porque foi um exercício de procura. Se consegui levar os leitores a procurarem comigo alguma coisa e a encontrarem no final alguma luz, eu acho que valeu a pena. Como mãe, há palavras mágicas que também escreves, ou não? Ou que se reescrevem nos teus poemas ou nos teus contos? Porque a mãe é o amor incondicional, não é? Eu tenho... Ou também é a dor incondicional?
É uma espécie de dor. É uma espécie de dor que não sei se dói. A maior parte das vezes é uma espécie de dor que não dói, acho eu. É uma dor porque é uma angústia constante. A partir do momento em que tu és mãe, tu não és só tu. Tu és tu mais os teus filhos. O teu filho ou os teus filhos. Neste caso, eu não sou só eu sou eu mais os meus 2 filhos. Eu sou um terço de um todo. Podemos dizer assim. Independentemente de eu ter noção que os meus filhos não são meus, eu tenho essa ideia. Eu não sou muito possessiva com os meus filhos. Eu tenho a ideia que eles nasceram para eu tomar conta, mas que um dia eles vão ser livres, eles são pessoas individuais. Portanto, por favor, repete isso. Para todas as nossas queridas ouvintes, e perdoem-me à parte, queridas ouvintes mangalinhas, por favor, repete. Então, tu não és mãe, como é que é? Tu não és dona dos teus filhos? Não sou dona dos meus filhos, claro que não. Eles não são meus enquanto posse. Eu acredito nisso. Acredito sinceramente que os meus filhos são pessoas que me foram confiadas por Deus, se quisermos, não é? Para eu cuidar. Mas educar, cuidar, amar incondicionalmente, claro que sim, mas sim, são pessoas que um dia serão livres e se depender de mim, hão de ser bem livres e autónomas, e não tenho muito esse sentido de posse, não. Palavras mágicas. Perguntava-lhe, Virginia, também em que é que se inspira? Os seus livros são o reflexo do que o rodeia, transmitem ou transparecem o seu eu? Como é que é? Infelizmente, e nós já falamos disso antes da emissão, curiosamente. Nós falamos disso, que nós todos temos de fazer um caminho, não é? E uma das coisas que eu talvez ainda não cresci o suficiente é que ainda se calhar me centro muito em mim própria para escrever. Principalmente a nível da poesia, na prosa nem tanto, mas na poesia eu tenho a consciência, para já porque escrevo, há pessoas que escrevem quando estão alegres, eu por exemplo escrevo quando estou triste, ou quando alguma coisa me dói, quando alguma coisa me magoa, portanto é quando estou cheia de mim, quando o meu ego está muito em baixo, portanto isso também é uma forma talvez que eu tenho de lidar com isso e de dominar ou de domar o meu eu. Mas, de facto, os meus poemas são muito centrados em mim. É um caminho que eu, se calhar, tenho de fazer, é libertar-me um pouco disso e começar a escrever sobre coisas mais superiores. Mas estás-nos a dizer a nós e estás a dizer a todos os nossos ouvintes que, se calhar, se nós pegássemos na caneta e transformássemos o que sentimos, o que pensamos em palavras, se calhar seria também uma forma de nos libertarmos. As pessoas têm muito medo de escrever aquilo que pensam, aquilo que sentem. E se calhar sobretudo uma forma de lidar com isso. Uma forma de lidar com isso. Sim, escrevem muito e depois perde-se ao longo da vida. E ao longo da vida perde-se isso. E se calhar não se deveria perder, porque era uma forma de processar as coisas. É uma forma de processar aquilo que não está bem em nós. Sim. Portanto, penso que o teu caminho como escritora acaba por ser um caminho a todos nós, mas eu admiro-te como escritora, porque escreves. E também porque há muitas pessoas que não se conseguem exprimir por palavras, e quando lemos um livro em que está lá escrito aquilo que não conseguimos exprimir por palavras também é muito bom, não é? Pois é, também já me aconteceu ler coisas e dizer, pá, eu queria ter escrito isto e nunca consegui. Mas isso é maravilhoso, sim. Eu estava aqui a dizer, era para comporem um bocadinho o micro para centrar mais a tua voz. Por causa do sublinhar. Eu estava aqui a ouvir e naturalmente também a pensar que os livros muitas vezes criam em nós sonhos também e nos transportam em viagens. E a pergunta acaba por já não fazer efeito, ou por não ter o efeito pretendido, porque acaba por também dizer que a própria escrita se centra neste momento ainda um bocadinho mais em si. E não tanto na... A poesia. A prosa eu já é uma coisa mais consciente e então eu já me consigo deslocalizar mais de mim própria. Agora, na poesia, como eu tenho esta coisa que normalmente o que me empurra para um poema é sempre um momento menos bom. E então, pronto, é muito difícil fugir a isso. Eu já tentei escrever sobre coisas mais leves, mas sai-me sempre uma grande... Enfim, mas como leitora, o Adelino tem razão. Como leitora, tu gostas de livros que te fazem viajar, fazem sonhar, fazem saltar de ti para... Sim, sem dúvida, sim. Eu adoro livros que me fazem
sei lá, sonhar, construir mundos, ir a sítios. Rapaz, eu às vezes estou a ler um livro e estou a sentir o cheiro. Sentir o cheiro? Ai, eu não estou bem. Isso às vezes pode não ser muito bom. Já leste o perfume? Mas eu não consegui sentir o cheiro desse fabuloso livro, a sério. Mas o livro é nesse caso, o sentir que estamos no local não é propriamente uma sensação das mais agradáveis. Quando são livros de terror ou quando são livros assim de ficção científica virada para a investigação criminal, chega a ser assustador. Chega a dar saltos na cama durante a noite porque estive a ler lá dentro do livro e andei lá metida com os investigadores. Mas para quem goste, não deixa de ser uma emoção, não é? Não, e para mim, para quem goste, eu gosto de ler. Não sei se a minha forma de ler é mais saudável. Para mim é fantástico, eu adoro ler. É a minha melhor forma de estar na vida, é ler e dançar, vá. Não posso ser só ler. Tila, tinhas aí outra pergunta que eu vi-te aí a escrevinhar? Estávamos a falar e falamos tanto de livros e ler. Qual é que é a importância de ler? Quais são os benefícios de uma pessoa que lê muito? Olha, para já os benefícios de uma pessoa que lê muito é que vai escrever muito melhor, não é? Claro, porque... E eu acho que hoje é uma grande carência, principalmente dos jovens, é isso, não é que os jovens aprendem de outras formas, mas depois não dominam, nós vemos que sabem imensas coisas, mas depois não têm um domínio sobre a língua, que seria expectável. Um miúdo que está no 10º ano, esperar-se-ia que tivesse um vocabulário diferente, e não tem. Essa riqueza toda que se retira da leitura, isso nada pode substituir. Não há computador, nem conhecimento, nem meio de informação que substitua o domínio da língua, o próprio domínio da língua. Claro, pronto, estamos a falar do ato de ler em si. Depois já há todo o prazer que se retira e até mesmo todo o desenvolvimento pessoal que se adquire quando se lêem livros, bons livros, claro, porque também há maus livros, infelizmente. Bons livros que nos formam por dentro. Que nos formam por dentro, exatamente, que nos formam por dentro, fazem parte da nossa formação. Julgo que foste tu, Raquel, que postaste esta semana uma imagem que dizia o que seria de mim sem os livros que já li, não é? Não seria nada. Sim, o que seríamos nós sem os livros que já li. Todas as vivências nos formam de alguma forma, não é? E os livros são vivências também. Portanto, fazem-nos crescer, fazem parte da nossa formação. Portanto, eu acho que é mais por esses dois caminhos. Ajuda-nos a construir. Sim, exatamente. A ser melhor pessoa, a ser mais pessoa. Exatamente. A ter... Dás-me licença que eu continuo. Claro. Eu acho que a nossa imaginação, a nossa criatividade, a nossa forma de encarar os problemas é diferente quando estamos à beira de quem não lê. Eu acho que estavas a falar da sociedade. A sociedade está muito vazia de coisas interiores. Eu vou chamar a espiritualidade, mas a mente, a parte psicológica. Eu acho que tudo o que é computadores, tudo o que é as novas tecnologias, esvaziam um bocado, servem como fuga da realidade. Sim. O livro não. O livro é simultaneamente uma fuga, mas depois nessa fuga acaba por nos preencher e nos trazer a nós e nos levar a outros nós e de nos preencher. Sim, sem dúvida. É uma fuga onde nos encontramos e onde nos encontramos com os outros, onde nos encontramos connosco e com os outros, sem dúvida que sim. Portanto é uma fuga e ao mesmo tempo é um encontro. Portanto, eu acho que, por isso, eu gostei muito do título que esta semana a Tila deu ao nosso programa, que é Palavras Mágicas, porque eu acho que realmente as palavras são mágicas. Têm magia, têm a magia daqueles mágicos que tiram uma moedinha da manga ou que tiram cartas e conseguem nos transmutar e transformar por dentro e depois isso vê-se por fora. Sim, sem dúvida, eu concordo com isso. Janela aberta sobre o mundo. Ponto e vírgula. Ponto e vírgula.
pensamento de hoje é de Nelson Mandela. Quando lemos, conseguimos viajar para muitos lugares, encontrar muitas pessoas e conhecer o mundo. Também podemos aprender a lidar com os problemas que tínhamos, instruindo-nos com as lições do passado. Janela aberta sobre o mundo. Uma flor não te dá nome, não há jardim que te cresça. Vou saciar minha fome quando em ti meu olhar desça. Vou saciar minha fome quando em ti meu olhar desça. Um silêncio que te chama e os olhos num longo traço fecham-se à luz que derrama sobre a cama que eu desfaço. Fecham-se à luz que derrama sobre a cama que eu desfaço. Virgínia, perguntava-lhe que atividades é que desenvolve na sua livraria, na Poética, para atrair as pessoas para a leitura. Quando criei a Poética, o objetivo foi ter um espaço para a realização de eventos, precisamente que aproximassem os leitores e os autores. Neste caso, porque eu acho que é importante essa interação, até porque é motivadora. Eu penso que nós conhecermos os autores, a pessoa que escreveu aquilo que está num determinado livro, nos abre um pouco o apetite para lermos o livro. E penso que é importante também porque a própria divulgação das obras é muito mais fácil assim. Este encontro dos leitores e dos autores e depois as próprias tertúlias que se vão gerando e que eu, normalmente quando temos eventos lá e mesmo quando fazemos a apresentação de uma obra, eu tento sempre muito que haja um diálogo entre as pessoas. Eu sou muito defensora das tertúlias, gosto muito do modelo de tertúlia. Eu acho que, porque se aprende sempre alguma coisa, aquela troca de conhecimentos, a partilha, eu acho que é muito saudável, pronto, e o meu objetivo era criar essa dinâmica na Poética. Penso que de alguma forma tenho vindo a conseguir, espero. Não sei. E os macedenses, como é que é? Aderem? Participam? Qual é o seu feedback? Alguns macedenses aderem, outros nem por isso. Eu tenho andado à procura de motivos ou de possíveis razões para as pessoas não aderirem mais. A Poética é um espaço aberto, eu penso que não é um espaço assustador, pelo contrário, é um espaço acolhedor, penso eu. Mas as pessoas ainda se retraem muito, não sei, por medo de se exporem, por medo de se mostrarem, por medo de se partilharem. As pessoas ainda fogem um bocadinho desse tipo de iniciativas, mas já vamos tendo um público fidelizado, mais ou menos certo, que as pessoas vão aparecendo, mas nós gostávamos que fossem cada vez mais pessoas, porque a Poética é de facto um espaço que foi criado para todos, não é um espaço elitista, não é um espaço que seja vocacionado para determinado tipo de pessoas, não, é um espaço que está aberto a todos. Não é? Para toda a gente, de todo. Quais são os meios que utiliza para divulgar essas iniciativas que desenvolve? Nós normalmente os meios que temos são limitados porque não temos muitos recursos, não é? Mas nós mandamos sempre informação para a comunicação social quando temos eventos.
Pronto, eu tento divulgar dessa forma. Fazemos flyers, espalhamos pela cidade. Temos sempre na livraria, temos sempre um espaço onde está na agenda o que vai acontecer nos próximos tempos. Normalmente fazemos sempre um cartaz que afixamos e também escrevemos com giz nas nossas paredes. Quem conhece sabe como é que é. E tentamos divulgar dessa forma. E depois temos uma mailing list. As pessoas que vão passando pela Poética vão deixando o seu contacto. Nós contactamos as pessoas sempre que há alguma coisa. E tentamos chegar às pessoas dessa forma, não é? É interessante ver as tertulias que eu tenho participado na Poética, que de facto a aderência das pessoas é pouca, não é? Para aquilo que eu acho que é uma tertúlia, para aquilo que eu acho que é o desenvolvimento de uma tertúlia, para aquilo que têm sido os escritores que têm passado aqui por Macedo. As pessoas não têm noção que têm passado aqui por Macedo escritores consagrados, não é? Com best-sellers e com prémios e com livros fabulosos escritos e que vêm ter connosco e que falam connosco e que nos abraçam e que sorriem para nós, que nos respondem às perguntas mais idiotas, mais parvas ou mais inteligentes, não é? E que todos nós nos olhamos uns aos outros e aprendemos uns com os outros nas tertúlias que são feitas pela Poética. E de facto eu tenho-me interrogado porque é que as pessoas de Macedo ou dos arredores de Macedo, que até a quem até a informação chega, porque é que não vêm? E é talvez aquilo que eu vou respondendo assim. As pessoas andam tão indiferentes para tudo. As pessoas andam tão indiferentes, andam tão cansadas de correr o dia todo, cansam, correm, pois quando querem fazer qualquer coisa diferente, lá vamos nós à Feira de São Pedro, porque é o Tony Carreira, ou porque é o Kim Barreiros, e para estas coisas assim, se calhar as pessoas não se movimentam tanto. Eu penso que há um certo acomodar da parte das pessoas, sim. Eu acho que as pessoas se acomodam muito, preferem ficar no conforto do sofá, olhar para a televisão e agir, porque nós às vezes vemos a reação das pessoas que até às vezes estavam com um bocadinho de preguiça, mas depois, ou porque é um escritor que até gostam, ou porque é uma iniciativa qualquer que eu até insisti mais um bocadinho e a pessoa aparece, e depois as pessoas dizem, pá, ainda bem que vim. Ainda bem porque soube-me bem. Ou seja, eu sinto que as pessoas saem de lá sempre com um grande sentido de gratificação. Portanto, eu não percebo também porque é que as pessoas não vão mais. Eu acho que assim, a preguiça tem o seu peso, acomodar. Hoje em dia, por exemplo, quando é apresentações de livro, eu tenho consciência que também pesa o facto das pessoas acharem que porque vão à apresentação de um livro têm de comprar o livro e hoje as coisas estão muito complicadas, não é? E não têm, as pessoas podem ir à apresentação de um livro e não comprar o livro, não é obrigatório que o façam. Até é curioso na Poética, porque podem ir à apresentação do livro, podem se sentar lá nas cadeirinhas, beber um cafezinho, beber um chazinho, ler lá o livro. Sim. E ninguém está melhor. Sim, nós olhamos para um modelo como a FNAC e tu achas, vamos à FNAC, porque a FNAC a gente senta-se lá no sofá e lê o livro e ninguém nos pede para comprar. O curioso é que a primeira vez que eu entro na Poética, na maneira como tu tens estruturado a Poética e como a Poética está e como tu geres as pessoas que entram na Poética e falas connosco, que eu disse assim, bem, eu estou numa FNAC espetacular em Macedo, porque eu chego aqui, sento-me aqui, oferecem-me um chazinho, às vezes me dão uma fatia de bolo e olha, mostra-me cá o livro que coisa, sento-me ali e leio o livro. E não há peso para eu comprar o livro. Não há, sim, nós inclusivamente temos lá uma mini biblioteca de livros que as pessoas até podem levar emprestados e podem ler lá. É isso que eu lhe ia perguntar, Virginia. É possível fazer requisição? Habitualmente não fazemos porque nunca nos pediram, mas nós até temos lá um lístico a dizer que se podem requisitar livros. Assim. Sim, se podem requisitar livros, sim. Okay. €1 por dia. Portanto, quem conseguir ler um livro em 2 dias fica barato. É uma forma de agir por expressa. É um estímulo, não é? Mas não é €1 por dia, estamos a brincar. Não, é. É sério. Não é uma biblioteca municipal, não é? Também se compreende. Sim, claro, mas normalmente emprestamos os livros, ninguém paga quando leva algum livro, claro.
Está a decorrer agora um evento, queres nos falar? Agora temos a Feira dos Livros Usados. Nós uma coisa que temos fomentado bastante é precisamente a comercialização de livros usados. Portanto, nós fizemos algum trabalho nesse sentido, sensibilizamos algumas pessoas para nos levarem livros usados e de vez em quando fazemos feiras para chamar a atenção das pessoas que temos livros usados e é uma excelente oportunidade de comprar livros a um excelente preço. É uma oportunidade para as pessoas também. Já que estás a falar desse evento, fala dos próximos que vão decorrer já durante o mês de julho ou Olha, agosto? é assim, nós no mês de julho vamos estar paraditos porque é um mês um pouco em que as pessoas vão de férias, então em termos de eventos na Poética não vamos ter, não temos nada agendado para já, vamos ver, pode até às vezes surgir alguma tertúlia ou alguma coisa que nós ainda vamos organizar, mas temos já agendado o encontro de escritores, o que vai ser o 4º encontro de escritores transmontanos que a Poética vai organizar mais uma vez e que vai decorrer no próximo dia 23 de agosto. E diz lá um ou outro escritor que já tenhas... Sim, já estão confirmados a Isabel Mateus e o Tiago Patrício. O Tiago Patrício, que é um nome já sebejamente conhecido, claro, e Isabel Mateus também começa a ser. Ela é uma escritora transmontana que reside em Londres e que escreve muito sobre nós, sobre a nossa identidade transmontana. Fez inclusivamente doutoramento na área da imigração. E tem livros muito, muito bonitos também. Ela vai estar também no encontro de escritores. E qual é o 4º encontro de escritores? Significa que já organizaste 4. Sim, este é o 4. Então, e qual é o outro evento? Ainda tens mais um para agosto, pelo que eu estive a ler na tua agenda? Não. Tens lá mais? Tens. Ela não quer dizer. Ela quer fazer segredo porque é um livro dela. Ela vai editar. Mas em princípio não vai ser na Poética. Ainda não sei. Não vai ser na Poética, sim, mas vai ser na Poética no dia, portanto, o encontro de escritores será a partir das 15 horas, durante a tarde toda, no dia 23. No dia 30 de agosto. E dia 30, no dia 30 de agosto uma semana depois, vou lançar o meu novo livro de poesia, que terá a chancela da Poética Edições, claro. Consegui convencer a editora e portanto será no dia 30, mas ainda não sei a hora nem o local, e depois terei muito gosto em convidar-vos a todos para estarem presentes. E nós estaremos à espera. Obrigada, muito obrigada. Janela aberta sobre o mundo. Espaço Agenda. Agenda. Na agenda dos Jovens MIC encontramos as seguintes atividades. Os Jovens MIC continuam a atividade CAIRE, voluntariado na unidade de cuidados continuados, às 18 horas, todas as quartas-feiras. E eu continuo a desafiar-vos. Juntem-se a nós. Não é, Vânia? Juntem-se a nós. Juntem-se a nós. Juntem-se a nós. Juntem-se a nós. É a Vânia a dizer juntem-se a nós, que é fantástico este trabalho de voluntariado junto dos doentes dos cuidados continuados. Em julho, dia 22 e 29, ou de 22 a 29, decorre a peregrinação a TZ com o tema Vem Viver TZ, organizado pelo Secretariado Diocesano da Pastoral Juvenil e Vocacional. Inscreve-te nas nossas atividades, telefonando para o número 917-048-015 ou visitando o site www.jovensmic.marianos.pt, onde encontrarás toda a informação e as diversas fichas de inscrição para as atividades em que desejas participar. Por aqui prometemos que iremos atualizando as atividades. Espaço Agenda. Agenda. Já está tudo aqui a chorar por mais uma horinha. As palavras são mesmo mágicas. O nosso muito obrigado à Virgínia também por ter... Obrigada eu. Podem convidar-me outra vez que eu venho. Nosso muito obrigado também. Adorei. Estar connosco. Uma ótima semana. Até uma próxima.
Boa semana para todos. Bem que eu ia dizer, não é bem-vindos, é continuem aí, continuem a ouvir Onda Livre e na próxima terça-feira cá estamos para mais um programa. Muito obrigado, bem-ajam a todos. Muito obrigada por estarem desse lado e até para a semana. Beijinhos e até ao próximo programa. Adiós, muchachos. Obrigada, Virgínia, mais uma vez muito obrigada. Obrigada eu, de coração. Of a journey.